para a metodologia de Scrum. A metodologia de Scrum, ela é uma das mais utilizadas nas equipes de desenvolvimento de software. A metodologia de Scrum, ela tem algumas cerimônias, tá? O que são essas cerimônias? São reuniões, marcos dentro da estrutura de desenvolvimento de software que são extremamente importantes para compartilhar o conhecimento e entender o que funcionou, o que não funcionou e o que está todo mundo trabalhando naquele momento e saber exatamente quais são os deadlines de cada etapa do projeto. Tem a delimitação do escopo do projeto, você divide isso em algumas tasks que a gente chama, quebra isso em histórias, pega essas histórias, criam sprints, e essas sprints vão ser divididas em marcos para que se atinja o OKR principal. Dentro da metodologia de Scrum, tem algumas cerimônias, por exemplo, eu poderia citar uma das mais simples, que é a Daily. O que é a Daily aqui dentro da metodologia de Scrum? Daily. A Daily. O que é a Daily aqui dentro da metodologia de Scrum? A Daily são reuniões diárias, tá? De, no máximo, 15 minutos para cada time de desenvolvimento. Cada pessoa dentro do desenvolvimento, dentro da equipe, ela vai falar o que ela tem para fazer, o que ela fez no dia anterior, o que ela tem para fazer no dia e se ela está precisando de ajuda, de auxílio, de um tech lead, por exemplo, dentro da estrutura para que ela possa avançar e acelerar com a entrega de resultados. O que é um tech lead, Vinícius? O tech lead, dentro de um time de desenvolvimento, geralmente é o profissional que domina tecnicamente muito mais aquela stack, aquela linguagem, aquela solução que está sendo desenvolvida tecnicamente falando, tá? Dentro de software. Quem que seria um tech lead dentro de um time jurídico, por exemplo? Seria aquele profissional, aquele advogado mais sênior, por exemplo, que não vai ser aquele advogado que vai estar no dia a dia elaborando petição, peticionando no sistema do tribunal. Vai ser o advogado, o operador, que ele vai estar ajudando o restante do time a tirar os obstáculos e se desenvolverem mais rapidamente. E, no final do dia, ter uma qualidade da produção jurídica garantida para o cliente final. E, então, geralmente vai ser um advogado mais experiente, mais sênior, e que tenha a habilidade de desenvolver tecnicamente outras pessoas passando o conhecimento que ele já tem, tanto teórico quanto prático também, tá? Tem uma outra cerimônia também dentro da metodologia de Scrum, que são as análises técnicas. As análises técnicas são muito importantes para o compartilhamento do conhecimento e o avanço no desenvolvimento técnico do time como um todo, para descentralizar o conhecimento do tech lead. Então, acabou de fazer, por exemplo, uma petição. E aquela petição, ela é sobre um processo que tem uma representatividade muito grande para o escritório. Ou às vezes é um processo com um valor de causa muito grande, ou às vezes é de um cliente estratégico, ou às vezes é de uma tese que ela pode representar uma alta demanda para o escritório e uma boa rentabilidade para o escritório de advocacia. Essa análise técnica ela é muito importante porque ela traz todos os advogados daquela squad, daquele time que está trabalhando ali com o Scrum, por exemplo, tá? Para analisar quais foram os pontos fortes e as oportunidades de melhoria em uma tese, ou naquela petição, ou naquela produção jurídica de qualquer tipo de demanda, seja ela contenciosa, seja ela consultiva. Tá? Então, ela é muito interessante para isso. E você tem a revisão de sprint. A revisão de sprint é para ver, não, realmente, tudo que foi para essa sprint aqui foi entregue? O prazo foi cumprido de acordo com o projetado e o planejado? Veja, você tem lá um projeto, mais uma vez, um projeto de LGPD. A primeira sprint, por exemplo, poderia ser o diagnóstico do fluxo de dados dentro da empresa do cliente. Desde o primeiro contato lá com leads da área comercial, até quando vai fazer um faturamento para aquele cliente, por exemplo. Os dados dos colaboradores lá no RH. Então, uma sprint poderia ser o diagnóstico do fluxo de dados
num projeto de LGPD, por exemplo, numa primeira fase de diagnóstico. Veja, a revisão de sprint ela vai analisar se conseguiu sair do ponto A do ponto B e finalizar corretamente aquela sprint fazendo o diagnóstico de uma consultoria de LGPD, por exemplo, para uma empresa, né? Tem uma outra cerimônia também dentro do Scrum, que é a retrospectiva. A retrospectiva ela já vai ser muito mais porta para dentro do escritório de advocacia para entender, dentro daquela entrega de todas as sprints que elas focam em ter uma entrega tangível ao final do desenvolvimento daquela sprint, de todas as sprints, para identificar quais são os pontos de melhoria para a mesma aplicação de um projeto semelhante no futuro. Compreende? Então, nesse caso, a retrospectiva ela vai trazer a oportunidade de olhar a porta para dentro e aplicar melhorias para uma próxima rodagem de desenvolvimento de outras demandas semelhantes, por exemplo. Né? E a gente tem outras cerimônias, né? Então vai depender do tamanho do time, vai depender do contexto da aplicação de cada tipo de demanda. Né? Por isso que, muitas vezes, muitos advogados chegavam aqui querendo sempre, eu quero utilizar a metodologia ágil e Scrum. Gente, Scrum não é uma bala de prata, solução para ser aplicada para qualquer tipo de projeto ou para qualquer time, por exemplo. Você precisa analisar a senioridade do time, você precisa analisar o contexto da demanda, o tempo da demanda, o escopo. Muitas das vezes, a metodologia de Scrum pode não ser a melhor metodologia a ser aplicada. Então, por isso que é importante a gente entender que metodologia ágil, desenvolvimento ágil, ele não é uma bala de prata. Então, o Scrum, você precisa entender e ter ali uma análise muito aprofundada da implementação na prática do dia a dia daquela metodologia de acordo com a essência do projeto, do desafio a ser desenvolvido, entendeu? Então, às vezes, pode ser que o método Lean vai ser mais aplicado. A gente vai chegar aqui no método Lean.